estudante do terceiro ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Vamos continuar nossa trajetória estudando, então, temas relativos a esse componente curricular que muito contribuirão para a sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos tratar de um tema muito importante que está sempre presente, nas avaliações do Enem, que é o processo de globalização, mas esse processo de globalização com foco na divisão internacional do trabalho. Então, hoje falaremos da DIT nesse contexto de globalização. Assim como o próprio fenômeno da globalização, a divisão internacional do trabalho, ela se faz a partir das fases do capitalismo. Então, vamos dizer um pouco dessa história de evolução do capitalismo para tratarmos, então, da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho. O que vamos aprender juntos aqui? Com essa aula, você terá a possibilidade de entender a Divisão Internacional do Trabalho. O que significa essa DIT? Quando é que isso surgiu? Você vai conseguir também caracterizar a fase atual da Divisão Internacional do Trabalho. Em que pé nos encontramos nessa Divisão Internacional do Trabalho quando pensamos o mundo globalizado? E você também, junto comigo, vai conseguir analisar o papel do Brasil dentro dessa divisão internacional do trabalho. A gente vai sempre fazer essa construção histórica, pensando a formação do nosso país, do nosso território, e pensando como é que ao longo do tempo essa divisão internacional do trabalho também se altera no nosso território. Para a gente começar, eu te convido a analisar essa imagem, Essa imagem que é um mosaico de fotografias. Fotografias que trazem bens que consumimos no nosso cotidiano, Então, você observa aí a imagem de um celular, você observa a imagem de uma mulher, portando joias aí. Você observa a imagem de alimentos, a imagem de uma parte de um carro, dando um foco no pneu aí, e a imagem de umas peças de jeans. E aí eu te pergunto, a partir dessa imagem, você consegue identificar onde foram produzidos os bens apresentados na imagem? Acredita que algum deles possa ter sido feito no Brasil? Então, para pensar um pouco dessa divisão internacional do trabalho, que tem a ver com esses bens e esses serviços, esses produtos que chegam até nós e que precisam de uma matéria-prima para serem fabricados, E a origem dessa fabricação é um pouco dessa discussão que a gente vai fazer. Se a gente olha naquela imagem, sem ver a etiqueta, fica difícil dizer onde é que foi produzido. Às vezes, um determinado produto alimentício, pelo clima, a gente consegue identificar que, de repente, são produtos de países de clima tropical, mas só da observação fica difícil. Mas é mais para chamar a sua atenção de que a gente tem uma produção em escala global. Então, às vezes, a matéria-prima, pensando no jeans, por exemplo, o algodão pode ser um algodão produzido no Brasil? Pode ser um algodão produzido no Brasil. De uma calça, por exemplo, que foi produzida nos Estados Unidos, que foi produzida na China. Então, é para a gente pensar, trazer essa introdução de como é que essa DIT, o que os países trocam comercialmente, pensando em importação e exportação, e como é que isso se organiza e interfere na organização espacial, na mão de obra, nas relações financeiras. Então, o que é a DIT, E como é que ocorreu essa divisão internacional do trabalho ao longo do nosso tempo histórico? Então, a divisão internacional do trabalho é essa distribuição de papéis que os países exercem, Então, essa distribuição de papéis que não é uma distribuição
simplesmente, como é que eu vou dizer, assim, do desejo do país. Tem a ver com a sua história de formação territorial, tem a ver com a disponibilidade de recursos naturais que existem nesse país. Então, cada região fica responsável pela produção de um determinado produto. E aqui a gente vai precisar de conceitos de produtos, por exemplo, primários. Quando a gente fala da matéria-prima, quando a gente diz, por exemplo, da produção de soja, da produção de laranja, da produção do próprio algodão, da extração do minério de ferro, por exemplo, se a gente pensa Minas Gerais, estamos dizendo, então, desses produtos primários dentro de uma pauta de exportação dessa divisão internacional do trabalho. E a gente pode dizer também daqueles produtos que a gente chama de manufaturados, ou seja, aqueles produtos, aquela matéria-prima bruta que foi transformada. E como já é do seu conhecimento, você já deve ter observado nas aulas de história, quem produz manufaturado acaba tendo um valor agregado maior dentro desse produto. E aqueles países que produzem a matéria-prima bruta, acaba que o valor agregado disso é menor. Então, a divisão internacional do trabalho, a gente vai observar que isso pesa muito. O que é produzido e comercializado e exportado pelas nações faz com que a divisão internacional do trabalho, a sua riqueza seja maior, seja menor, a sua complexidade econômica seja maior ou menor. Então, quais são as principais características dessa divisão internacional do trabalho? Ela está baseada numa lógica de economia mundial, né? O sistema de relação, de produção, de comercialização desses produtos é numa escala de mundo. Lembra que essa relação comercial mundial, ela vai retomar lá a época do mercantilismo, das grandes navegações. Ela está atrelada ao sistema de desenvolvimento capitalista, né? Esse modelo capitalista de desenvolvimento que acaba nos permitindo essa organização dessa divisão do trabalho. E ela marcou a organização espacial se a gente pensa o sistema capitalista como o dominante, o predominante no mundo. Então, essa divisão internacional do trabalho, a gente pode dividi-la em 3 grandes fases. Já existem estudiosos que dividem a última fase em 2. Faremos isso, mas como fase maior a gente vai tratar dessas 3. A terceira, então, vai ter uma nova DIT, uma nova divisão internacional do trabalho. Então, como eu disse, começa lá com o capitalismo comercial, o capitalismo relacionado ao mercantilismo, relacionado à busca de riquezas em outros territórios, ao achamento, né? Lembra que a gente está chamando o descobrimento do Brasil de achamento por aquela questão de território, mas está associado aqui a nossa condição de colônia, que a gente vai discutir o quanto isso interfere na divisão internacional do trabalho no Brasil até os dias de hoje. Falaremos do capitalismo industrial, né? Quais são as modificações, então, que a divisão internacional do trabalho sofre? Quando da descoberta dos combustíveis fósseis, quando da industrialização, né? Quando desse momento de produção em larga escala e de uma maior transformação da matéria-prima. E diremos de como é que tem funcionado essa divisão internacional do trabalho num contexto de revolução técnico-científico informacional. Então, a partir da evolução da tecnologia, hoje as exportações, elas são também de eletrônicos, elas são de sistemas de computadores e como que isso favorece o fortalecimento econômico de algumas das nações do mundo. Então, para a gente começar, vamos aprofundar um pouquinho, então, no capitalismo comercial. Então, aqui a gente tem 2 grupos de países, né? Pensando aí a metrópole e a colônia. Se a gente quiser fazer uma associação ao nosso país, o Brasil, fomos colônia de Portugal. E qual eram os nossos principais produtos na pauta de exportação? Exportávamos para Portugal
matérias-primas, pedras preciosas, né? Pensando o ciclo do ouro, pensando os produtos agrícolas também, a gente pode pensar a cana-de-açúcar, por exemplo, né? E o que recebíamos de Portugal? Recebíamos produtos manufaturados. Então, aquilo que o Brasil não tinha industrialização naquele contexto, não tinha condição de produzir, era trazido, então, pela metrópole, né? Pelo colonizador, pelos portugueses. Então, aqui a gente está dizendo de uma dite mais associada à acumulação de riqueza. Lembra que o movimento, né, os movimentos aí de expansão marítima, de descoberta de novos territórios, estavam associados ao acúmulo primitivo de recurso. E aí, pensando já com a Revolução Industrial, século XVII, século XVIII, como é que essa relação entre esse grupo de países, né, de um lado as metrópoles e do outro as colônias, esse processo vai se desenrolando? Ainda na Revolução Industrial, a gente sabe que os países que foram colônias, eles possuem uma industrialização tardia, né? Como foi o caso do Brasil. Então, nesse contexto, a gente ainda tem aquela relação que as metrópoles encaminham produtos industrializados. Agora, produtos industrializados numa velocidade maior, com uma maior técnica, né, e com maior tecnologia. Lembra que na Revolução Industrial a gente tem a descoberta da máquina a vapor, a gente tem a descoberta da combustão. Então, aqui surgem possibilidades, como, por exemplo, para os meios de transporte. Aqui a gente já pode pensar a questão dos automóveis, né, que vão favorecer essa transferência dessa matéria-prima. E as colônias, por mais que algumas delas nesse período já tenham conseguido a sua independência, elas ainda têm fortemente concentrado a produção aí no que a gente chama de produtos do setor primário, né? Na matéria-prima, naquilo que é extraído diretamente da natureza. E como é que essa dite, então, ela se faz com esses avanços da técnica e da tecnologia, né? Nesse auge do processo de globalização. Os países, eles ganham outros nomes, né? Estamos num contexto já de que a maioria, se não quase todos os países, eles já se tornam independentes. E aí a gente tem algumas conceituações, né? Países desenvolvidos, que são aqueles que foram geralmente as metrópoles, né? Eles são também chamados de países centrais. E se a gente pensa o nosso país e vários outros países, os subdesenvolvidos, e depois daqui a pouquinho a gente discute um pouco isso, né? Já tem outras classificações por esse desenvolvimento da Divisão Internacional do Trabalho, eles passam a ser definidos como os periféricos aí. O que muda nessa relação? A relação agora, os países centrais, eles mandam produtos industrializados, mas eles mandam também investimentos, empréstimos, e aqui você começa a ter aquela lógica das empresas multinacionais, que têm as suas matrizes nesses países centrais, mas possuem filiais espalhadas pelo mundo. Então, olha como que isso se reverte nessa nova dite aqui na parte mais abaixo, aí, na segunda parte do organograma e do esquema. Olha como que os países periféricos, eles não mandam mais na pauta de exportação simplesmente produtos primários, commodities, né? Soja, carvão, mineral, quando o país tem, no caso do Brasil, Minas Gerais, nióbio, minério de ferro, petróleo. Ele já não manda mais simplesmente a matéria-prima e os produtos do agronegócio, da agricultura e da pecuária, mas ele manda também produtos industrializados. E muitos desses produtos industrializados, oriundos dessas empresas multinacionais que vieram e transnacionais que vieram ocupar o território desses países em desenvolvimento ou ainda periféricos. Então, aqui eu trouxe um mapa, né, para a gente dar uma observada,
Na cartografia, a gente tem a evolução muito rápida desse mapa, que a gente tem um mapa com os países divididos em 3 classificações. Então, aqui a gente permanece com os subdesenvolvidos e aí, chamando a sua atenção, você vai perceber que eles estão concentrados no continente africano. Tem 2 países, tem alguns da Ásia, Iêmen, Afeganistão, aí, Camboja são alguns deles. Tem os países de economia emergente e aí você vai observar que o Brasil está nesse patamar, né, de países de economia emergente, ou seja, somos um país que a nossa base de exportação de verdade, ainda são os commodities, ainda são os produtos primários mesmo, a matéria-prima bruta, mas há uma evolução tanto associada a essas empresas multinacionais, quanto às pesquisas científicas que existem no Brasil. E aqui, para você, estudante do Enem, se você quiser aprofundar, eu te convido a pesquisar o Atlas de Complexidade Econômica. Nesse Atlas de Complexidade Econômica, você vai conseguir pesquisar e identificar qualquer país do mundo. É muito semelhante ao site do IBGE, né, onde você procura as características do seu município. Nesse você procura as características do país e você consegue saber qual é a complexidade econômica real do Brasil. E aí eu volto a afirmar, né? Por mais que a gente tenha um país onde se concentra na matéria-prima a nossa pauta de exportação, a complexidade do Brasil no cenário mundial já é grande. Se a gente observar nesse atlas, você vai conseguir perceber que temos, na área da ciência, grandes produções aí, principalmente nas universidades. E aí também fica a importância da valorização dessas pesquisas, né? Isso fortalece a divisão internacional do trabalho no país, fortalece a possibilidade de acesso ao emprego. Os países que desenvolvem o conhecimento na tecnologia, isso vira pauta de exportação, eles têm menos problema quando há uma crise econômica, por exemplo. Então, para a gente pensar um pouquinho, como é que o Enem tem cobrado isso de você quando você se candidata a essa prova? Aqui a gente tem um item de 2011 e nesse item o texto vai fazer uma discussão de como que essa tecnologia altera as relações de trabalho, né? Como que essa robotização diminui, por exemplo, os coletivos de operários. Não é segredo que a globalização, o desenvolvimento da tecnologia, a ampliação das máquinas, principalmente no setor industrial, traz uma redução do volume de profissionais dentro dessas empresas. E aí ele faz essa discussão, né, da automação, da microeletrônica e nos pergunta, né, a utilização dessas novas tecnologias, ela traz alteração para o mundo do trabalho. E que alteração é essa? Então, a melhor alternativa é a que diz, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação. Hoje, então, fica um convite a você que é um jovem, que bem brevemente estará no mercado de trabalho, se não já está fazendo os estágios, né? É necessário que a nossa formação, ela venha muito do nosso interesse. Então, procure, busque melhorar naquilo que é do seu interesse, porque as empresas, elas acabam cobrando isso. O que a gente viu, então, nessa aula de hoje sobre globalização e divisão internacional do trabalho? A gente viu, então, que a divisão internacional do trabalho é esse sistema de relação de produção, de comércio, que envolve o mundo todo, é essa relação comercial que ocorre no mundo como um todo. Que essa divisão internacional do trabalho, ela sofreu grandes transformações à medida que a humanidade foi desenvolvendo a técnica e a tecnologia associada ao sistema capitalista, e a gente viu que na divisão internacional do trabalho, embora o Brasil tenha na sua base de exportação os commodities, ele é um país de considerada complexidade econômica, que você vai poder consultar e aprofundar lá no Atlas Econômico de Complexidade.
Então, para terminar a nossa aula, eu queria te dizer que existem vários caminhos a serem explorados. E você, como um estudante do terceiro ano do ensino médio, que já almeja aí uma carreira profissional, vale a pena buscar esses caminhos. E esse caminho passa pela sua formação. Então, valorize o estudo não só do componente curricular de geografia, mas valorize o estudo de todos os componentes e daqueles temas que às vezes a escola não traz, mas faz muito sentido para você. Até a próxima aula!